Olá, amigos da TV Câmara, muito boa noite. Estamos iniciando a partir de agora o nosso programa Fala Vereador. Nos dá o prazer da visita nos estúdios na edição de hoje o vereador Robson Coelho, do PSDB. Vereador, muito boa noite, obrigado por o senhor ter atendido ao nosso convite, em conversar com a comunidade de Itajaí através da TV Câmara, fazer um balancinho. Tem muitos assuntos aqui que a gente gostaria de saber da sua opinião, saber o que o senhor pensa a respeito, enfim, mas também saber do senhor nesse semestre se foi um semestre bom para o parlamentar Robson. Boa noite, obrigado pela sua presença no nosso programa de hoje. Boa noite, Carlos Antônio, boa noite a todos que nos acompanham. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Foi um semestre de muita luta, né? Dando sequência àquilo que nós começamos a fazer no nosso mandato, um mandato propositivo, um mandato com críticas, sim, um mandato com cobranças, exercendo a função do vereador, que é fiscalizar o poder público. Deveria ser sem amarras para todos, mas não, infelizmente, isso não acontece. Propondo leis, fiscalizando diversos segmentos aqui da Prefeitura de Itajaí, secretarias. Então, exercendo aquilo que eu me propus para a população de Itajaí. Vereador, o senhor vem ou tem usado, né, a mídia, bem como por várias vezes, já usou também os microfones desta casa para denunciar, para falar sobre o fato de que só Itajaí paga pelos trabalhos, como, digamos, a dragagem do rio Itajaí e outras situações, enfim. Nesta terça-feira, o senhor parece que teve uma reunião com diretores da Portonave. Isso foi discutido nessa reunião? O senhor pode falar alguns assuntos que foram discutidos com o pessoal da Portonave, vereador? Pode detalhar esse assunto para a nossa comunidade? Carlos Antônio, antes de ser vereador, eu sou trabalhador portuário e tenho um carinho muito grande por tudo aquilo que acontece ali dentro. Estou ali praticamente todos os dias conversando com toda a classe de trabalhador, todos os usuários de uma maneira geral. Existe uma questão legal e existe uma questão moral. A questão legal, o entendimento nosso da Lei 12.815, é que a Portonave tem algumas obrigações legais que não cumpre. Mas o entendimento da agência reguladora, ele é favorável à Portonave. E nós precisamos trabalhar também nisso. Já foi tentado várias tentativas de reverter esse entendimento lá na agência reguladora, mas o entendimento é que ela não tem as obrigações legais que nós acreditamos que ela tenha, e por isso que ela não participa do custeio, né, de várias despesas que acontecem no Rio Itajaiaçu, que a autoridade portuária tem. Isso acaba atrapalhando um pouquinho, acaba onerando um pouquinho o lado de cá e deixando o lado de lá mais à vontade, por uma questão de competitividade. Nós, enquanto comissão, nós procuramos intermediar, né, junto com a operadora aqui de Itajaí, com a própria Portonave. Tivemos uma reunião hoje com o superintendente da Portonave, o Castilho. Vamos ter uma nova reunião com o superintendente do Porto para nós tentarmos chegar num consenso, até porque os custos irão aumentar muito. A partir de setembro, quando for entregue a primeira etapa da obra da Bacia de Evolução, os custos de dragagem eles irão aumentar muito. Irão passar para 2,5 milhões de metros cúbicos de retirada de material para 4 milhões de metros cúbicos. Isso vai aumentar o custo da dragagem aqui do Rio Itajaiaçu para cerca de 50 milhões de reais ano. E isso, com aquilo que a administração do Porto arrecada hoje, é insuficiente para custear todas essas despesas. E nós precisamos de uma participação da Portonave também. Hoje existe a tabela 1, que é paga pelos armadores, que é justamente para a questão da infraestrutura, de acesso ao canal, que ela é insuficiente para pagar todos esses custeios, que é de sinalização náutica, batimetria, treinamento de praticagem. Isso tem que ser constante, né? Esse trabalho, né? A dragagem é a dragagem de manutenção. Vocês imaginam agora, nós conseguimos um recurso altíssimo, acima de 50 milhões de reais, para fazer a dragagem. Nós conseguimos botar em 14 metros. Tivemos aquela enchente de 2015, onde trouxeram muitos sedimentos, né? Acabou assoreando grande parte do rio. Alguns espaços, por exemplo, chegaram a ficar em 10 metros. Né? Isso prejudicou em muito a competitividade, a capacidade de carga nas embarcações. Então é preciso, agora com a dragagem de 14 metros, nós precisamos mantê-la. Senão seria um dinheiro jogado fora. A Superintendência do Porto precisa contratar, né? Abrir o edital de licitação para ver a próxima empresa que irá fazer esses serviços. Mas hoje, aquilo que a administração do Porto arrecada é insuficiente para custear toda essa manutenção. Por isso que nós estamos cobrando uma participação do lado de lá nesse custeio. Né? Eles têm
as suas justificativas, até porque a agência reguladora entende que eles não devem participar do custeio, que é uma aberração muito grande. Se eles participam do benefício. Participam do benefício. Você tem uma ideia, os terminais a montante, os tupes, por exemplo, o tupe da T-Porte, a Politerminais, a Brascarne, o terminal da Barra do Rio, todos esses pagam a sua dragagem. Todos os terminais pagam a sua dragagem, a Portonave não. Então essa é a briga que nós estamos tendo, agora tentando chegar num consenso. Porque se não chegarmos num consenso, todos serão prejudicados. Tanto o lado de Itajaí como o lado de Navegantes. Navegantes. E o senhor tem alguma sinalização por parte da Portonave, não? O que o senhor percebe? Hoje nós buscamos, juntamente com a Comissão de Portos, nessa conversa com o Castilho, uma aproximação. Nós precisamos conversar em conjunto agora com a administração do Porto para tentar chegar num consenso. Né? Apresentar, por exemplo, o Castilho, tudo aquilo que se arrecada com a tabela 1 e qual é o custeio, quais nossas obrigações, as obrigações do Porto de Itajaí, provar para ele que caso ele não participe, talvez aumente muito a tabela 1, que é paga pelos armadores, podendo inviabilizar todo o complexo portuário. Então nós precisamos chamar atenção, mas isso tudo tem que ser com conversa. Judicialmente não existe esse entendimento favorável a nós, e é preciso reconhecer isso, a agência reguladora, de maneira arbitrária, de maneira até desrespeitando a legislação, entende de forma diferente. Nós temos um terminal, você tem uma ideia, Carlos Antônio? O terminal da Portonave, não somos contra a competição, não somos contra o terminal privado. Perfeito. É um terminal que agregou muito para a cidade de Navegantes. Agora, ele foi construído num local obrigando hoje o poder público, o cidadão de Itajaí, através dos seus impostos, a custear uma obra de aproximadamente 350 milhões de reais, que é a obra da Bacia de Evolução, que não seria necessária caso a Bacia de Evolução fosse na frente do rio, do Porto de Itajaí. O Porto de Navegantes, ele poderia, sim, se instalar, mas ele deveria se instalar com recuo, pelo menos 100 metros. Hoje nós tínhamos uma Bacia de Evolução natural na frente do Porto e o cidadão não precisaria estar pagando esse custeio que foi a obra da Bacia de Evolução. Então, tudo isso tem que ser considerado. Com certeza. Hoje também, por exemplo, nós temos uma dificuldade, por exemplo, quando tem navios no berço 1 e 2 do Porto de Itajaí, navios do berço 3 e 4 de Navegantes, nós temos dificuldade de giro. Diminui a área de giro. Então, tudo isso tem que ser considerado e é por isso que nós estamos chamando a Portonave na mesa para participar dessa divisão. Entende o senhor que é pior ir para o embate, tem que haver conversa, tem possivelmente várias reuniões, várias conversas para que isso seja dirimido, então. Bater de frente é pior. Olha, nós já batemos muito de frente aqui em Itajaí e nós perdemos. Como eu falei, existe um entendimento da ANTAQ que eles não têm que pagar. Agora, os outros terminais estão pagando. Mas eu não entendo quando é com relação... Eu entendo, mas eu prefiro, como nós estamos indo para a conversa... Perfeito. Não falar muito. Não falar muito. Essa é a situação. Isso. Poderia... A gente sente. Agora, fica difícil para entender, para o cidadão itajaiense entender, quando o senhor coloca todas essas situações, por exemplo, que todos se beneficiam, mas um somente paga. Aí fica difícil. Aí... É importante ressaltar que quem paga, existe uma tabela, uma tarifa que é paga, que é a tabela 1, que é paga pelo armador, dono do navio, não pelo terminal de navegantes. O terminal de navegantes não tem obrigação financeira nenhuma de custeio, nenhuma, não paga nada. Agora aqui, por exemplo, vou dar um exemplo, no mês de maio, por exemplo, a administração do Porto arrecadou cerca de 7 milhões de reais e com uma série de obrigações. Desses 7 milhões de reais, cerca de 40% foi pago pela tabela 1, que são os armadores que pagam quando adentram no canal de acesso, e os outros 60% pagos praticamente pelo arrendatário do Porto de Itajaí. E nós competimos com o lado de cá, de lá. Só que aqui está pagando muito alto. Muito alto. Aí, como o senhor, logo no início do nosso bate-papo aqui, o senhor frisou, deixou bem claro, por exemplo, se hoje são 2 milhões, então serão 4 milhões daqui a algum tempo. Isso. E isso, só o município de Itajaí é que continuaria pagando. Bem, eu ainda quero, de forma rápida, no próximo bloco, conversar com o senhor a respeito da situação geral do Porto de Itajaí, que todas as autoridades, os nobres edis, Poder Executivo, enfim... o povo de Itajaí, a mão de obra do nosso Porto de Itajaí, todos têm batalhado muito, porque estivemos há pouco tempo atrás, praticamente em situação de falência, digamos, entre aspas, e hoje o nosso porto recuperado e tal. Poderemos chegar
a ter problemas com área de armazenamento e tal. O senhor pode falar sobre essa situação? Porque possivelmente tenhamos que ter uma nova área. Isso vai demandar a questão de desapropriações. Não? O senhor fala sobre isso? Com certeza. Eu peço um instante só ao senhor e à senhora também, que está conosco em sintonia com o programa Fala Vereador. Muito obrigado pela sua companhia. E obrigado também ao nosso cinegrafista Fernando, na suíte de produção Abelardo, Richard Maus, nosso companheiro de trabalho na questão da sonorização e edição de Samuel Moreira. Obrigado aos colegas que fazem chegar o som e imagem até o recesso de seu lar. A gente, peço mais uma vez licença ao senhor, a gente já volta. Um instante só, hoje com o vereador Robson Coelho, do PSDB. Um vereador pode fazer muita coisa pela nossa cidade. Ele cria projetos e aprova com os outros vereadores, além de fiscalizar a administração do prefeito. E o mais importante, agir como porta-voz do povo, pensando no futuro de Itajaí. Agora, cabe a você ver o que o seu vereador está fazendo. Afinal, a mudança vem com a sua participação, ou melhor, com a nossa. Câmara de Vereadores de Itajaí. Amigos da TV Câmara, estamos de volta com o programa Fala Vereador. Hoje conosco o vereador Robson Coelho, do PSDB. Vereador, a situação geral do Porto, essa situação no que diz respeito à questão de armazenamento, próxima área a ser desapropriada, corremos risco de termos que, em breve espaço de tempo, termos que ter essa nova área. Como é que ficam essas situações? Agora, por exemplo, estamos aí com a questão dos carros, aqueles navios roll-on, e tal. O senhor me falava, ele me dizia anteriormente aqui, eu falei, agora chegaram 1000 carros e tal. 1000 carros? Não, mas lá dentro daquele navio cabe mais de 4000 carros. O senhor pode falar sobre essa situação para a gente, vereador? É importante para a comunidade de Itajaí. Nós precisamos, sim, o Porto de Itajaí, cerca de 50% da arrecadação, do orçamento do município, ele está diretamente ligado ao Porto de Itajaí, diretamente ou indiretamente. E o Porto de Itajaí precisa continuar crescendo. O Porto de Itajaí cresceu, algumas decisões acertadas, por exemplo, Marcelo Salles, um superintendente técnico, tem feito bom trabalho. Aquela decisão dos trabalhadores portuários, nós aqui na Câmara de Vereadores, de não permitir a vinda da soja para Itajaí, não permitir a vinda de um terminal de combustível para Itajaí, tudo isso foi importante. Aliado a decisão, a empresa que passou a acreditar mais em Itajaí, trouxe 4 novos serviços, incluindo a linha Ásia, as obras que foram feitas também pelo governo federal, estadual, com a participação da Superintendência do Porto, tudo isso ajudou o Porto a movimentar mais cargas. Mas nós precisamos aumentar ainda a área de armazenagem, porque é um mercado altamente dinâmico, as coisas estão acontecendo, você falou agora dos automóveis, nós precisamos aumentar a área de armazenagem para conseguir atrair mais cargas também. E eu disse para você que para mim é uma situação, eu não digo que é complicada, porque quando eu entrei na política, eu entrei para defender o interesse público de uma maneira geral. Mas nós precisamos aumentar sim a área de armazenagem, existe um interesse em aumentar, principalmente nas redondezas ali do terminal do RAC, Rota 88, para deixar ela uma área contínua ao Porto Organizado, que inclui, por exemplo, uma área onde a minha família mora, minha mãe mora, onde eu estou morando nesse momento. Então, eu tenho 3 questões, né? Primeiro, eu sou morador do São João. Sou morador do São João e gostaria de continuar morando ali. Mas, acima disso, existe a profissão e existe o interesse público. Sou morador de São João, mas também sou trabalhador portuário e sei que o Porto precisa continuar crescendo e aquela área ali é uma área essencial para o crescimento do Porto de Itajaí. E também sou vereador e tenho que defender o interesse público. E o interesse público hoje diz que nós precisamos continuar crescendo uma questão de sobrevivência da cidade de Itajaí. Nós precisamos pensar em Itajaí não só para esse mandato que termina em 2020, claro, mas para os próximos 10, 15, 20 anos,
e é por isso que... Eu acho que, na verdade, isso é pensar Itajaí. É pensar Itajaí. Como então, o senhor e tantos nobres edis aqui falam sobre isso. Não, vamos pensar em Itajaí pela nossa gente, pela nossa terra. Eu acho que isso é pensar Itajaí. E pensando em Itajaí, pensando no porto de Itajaí, nós precisamos aumentar, sim, a área de armazenagem. Logicamente que nós, enquanto vereador, nós vamos acompanhar essas desapropriações para que sejam feitas de formas justas, né, que as pessoas não sejam prejudicadas, mas o porto precisa crescer, sim, até para atender as novas tendências do mercado, atender as grandes embarcações que vão entrar agora no porto de Itajaí, as embarcações de até 335 metros de comprimento nesse primeiro momento, e depois embarcações de 366 metros ou mais que vão trazer mais cargas nas suas embarcações. Então nós precisamos estar preparados para isso. E sob pena de nós termos problemas, porque se dissermos que não vai dar para a gente aceitar outras cargas, ou porque estamos lotados... Isso não gira uma conversa entre armadores, entre pessoas. Porque se o cara tiver problemas aqui, não vai, não. E aí passa para o outro, vai descarregar, vai fazer as coisas, os negócios com outros portos. Corremos esse risco. Corremos. É uma questão de fidelizar, né? Fidelizar o cliente. E tudo isso que eu falei, Carlos Antônio, existe mais uma questão que também é de extrema importância. Eu estive em Brasília cerca de 2 semanas, em audiências com o ministro do Transporte, na Secretaria Nacional de Portos, no Ministério da Agricultura, na ANTAC, que é a agência reguladora, defendendo o interesse do porto. E uma questão que nós precisamos resolver, nós tivemos uma derrota no Tribunal de Contas da União, que foi com relação àquele decreto que prorrogava automaticamente os atuais contratos de arrendamento, que garantiria a renovação automática, né, por mais 25, 35 anos da atual operadora, que é a IPM Terminus, permitindo os investimentos privados. Porque quem investe, quem traz carga, não é o poder público. É a empresa privada que traz cargas. Então, infelizmente, essa decisão lá do Tribunal de Contas vai nos atrasar um pouco. O contrato termina em 2022 e seria muito interessante se nós conseguíssemos já garantir essa renovação para que nós conseguíssemos trazer os investimentos privados. Porque nós estamos trabalhando com as mesmas condições de 15 anos atrás. Não digo só em área de armazenagem, mas também em questões de equipamento. Precisamos modernizar e estar preparado para essa concorrência, que é uma concorrência extremamente feroz nesse mercado do comércio exterior, da navegação. A questão de tarifas praticadas pelo nosso porto e a questão de mão de obra, como é que isso é visto pelo mercado? A mão de obra do porto de Itajaí, que exerce, por exemplo, as funções encostado a bordo das embarcações, é a mão de obra avulsa, né? Faz parte dos sindicatos, estivadores, conferentes, consertadores, os arrumadores, na qual eu faço parte, os bloqueiros e os vigias. Então são categorias extremamente importantes, é o tipo de mão de obra que é interessante para o empresário, porque só paga quando trabalha. Então se não tem navio, não recebe. Quando tem navio, recebe. Então do ponto de vista empresarial é muito interessante. E posso te afirmar, te assegurar, que a mão de obra do Porto de Itajaí hoje é a melhor mão de obra do Brasil. Nós fizemos 2 navios de automóveis aqui, um primeiro com 500 veículos, o segundo com 1.000 veículos. É uma produtividade muito boa, acima de 100 veículos por hora, sem nenhuma avaria. É um dado extremamente importante que ajuda o Porto de Itajaí a trazer novas linhas. E da mesma forma, a produtividade, a forma como operamos os navios, mesmo sem ter os equipamentos que gostaríamos, já voltando àquela questão dos investimentos privados que precisam acontecer. Claro. Vamos falar sobre um outro assunto, vereador. É a questão, inclusive, a gente conversa, várias pessoas falam para a gente, o vereador Robson está sendo muito duro com o governo nas suas críticas, nas suas questões quando ocupa os microfones da Câmara de Vereadores, principalmente no que diz respeito, que gerou muita polêmica, que foi a questão do decreto executivo com relação aos 24 milhões do SEMASA, que é nada menos que a desvinculação de receita, né? E o senhor manifestou a sua opinião contrária e tal. O que o senhor diz para essas pessoas que, quando conversam com a gente, dizem que o senhor está sendo muito duro com o governo? Eu acho que eu estou pegando pouco pesado com o governo. Preciso pegar mais pesado para o governo. E sempre que for, Carlos Antônio, para defender o interesse do itajaiense, quando for para defender o interesse público, eu vou ser duro, sim, com as pessoas que estão gerindo a nossa cidade. Essa questão do decreto da SEMASA, eu digo que foi mais um decreto da maldade que foi feito pelo prefeito, porque o cidadão itajaiense, quando ele paga uma tarifa, e no caso é a tarifa do SEMASA, ele espera uma contrapartida. E no caso seria a contrapartida água encanada, água potável,
e saneamento básico, a questão do tratamento de esgoto. Hoje, infelizmente, muitos dos itajaienses não têm água potável, muitos dos itajaienses não têm água encanada e a questão do esgoto, cerca de 70% da população ainda não tem um saneamento básico. Então, por isso que não é justo, ainda mais, você tirar 24 milhões que deveriam ser investidos para atender aquele cidadão, uma contrapartida da tarifa que ele já paga, e esse dinheiro estaria sendo desviado para outras finalidades, por uma má gestão do dinheiro público. Então não é justo com o cidadão de Itajaí. É importante deixar claro que os 24 milhões não iriam resolver todos os problemas, nós não conseguiríamos atender todas as comunidades, mas iria amenizar muitas comunidades de Itajaí que, por exemplo, não têm ainda água encanada, como é o caso, por exemplo, lá dos Pinheiros. Então nós iríamos resolver muitos problemas. Então não é justo com o cidadão, é desrespeitoso, é ilegal, é imoral, e não foi isso o compromisso assumido pelo prefeito durante o período eleitoral. Por isso que nós somos duros mesmo, entramos na justiça e conseguimos uma vitória na justiça. Aliás, não fomos nós que ganhamos. Quem ganhou foi o cidadão de Itajaí. Se tem dinheiro no Semasa, vamos investir. Vamos investir de olho no cidadão itajaiense. O senhor me dá licença mais um instante, nós vamos a um rápido intervalo, nós voltamos na sequência. O senhor tem uma matéria que diz respeito a uniformes da rede municipal tramitando nessa Casa de Leis. O senhor fala sobre essa situação para a nossa comunidade? Com certeza. Um instante só, vereador. Ao senhor e à senhora que está conosco aqui no programa Fala Vereador, a presença do vereador Robson Coelho, do PSDB. Muito obrigado pela sua companhia. É muito bom saber da sua audiência com a TV Câmara. Um instante só, a gente já volta. Até já. Um vereador pode fazer muita coisa pela nossa cidade. Ele cria projetos e aprova com os outros vereadores, além de fiscalizar a administração do prefeito. E o mais importante, agir como porta-voz do povo, pensando no futuro de Itajaí. Agora, cabe a você ver o que o seu vereador está fazendo. Afinal, a mudança vem com a sua participação. Ou melhor, com a nossa. Câmara de Vereadores de Itajaí. Amigos da TV Câmara, estamos de volta com o programa Fala Vereador. Na edição do nosso programa de hoje, recebemos aqui nos estúdios o vereador Robson Coelho, do PSDB. Vereador Robson, há dias foi realizada nesta Casa de Leis uma audiência pública para discutir obras necessárias na 101, aqui pela região de Itajaí. E várias autoridades se fizeram presentes. E todos, na verdade, enfatizaram a necessidade dessas obras, não é? Passados poucos dias, acho que 2, 3 dias, informações deram conta do contingenciamento de 500 milhões dos recursos destinados a Santa Catarina para essas obras, pelo governo federal. Qual é a análise que o senhor faz sobre esse assunto? A ausência de representatividade. Itajaí é um dos estados do Brasil que mais repassa recursos para a União através dos impostos e é uma que menos, não está entre as 20 mais de retorno. De retorno. Então, isso é ausência de representação muito grande lá em Brasília. Todas essas obras que você falou, acho que a questão das rodovias, são de vitais importância. 101 a 470, nós temos Antônio Raio, Jorge Lacerda, são obras importantes por 2 fatores. Primeiro, uma questão da vida, né? Cuidado com a vida e depois também por escoamento de carga. Nós temos um porto de Itajaí que atende quase todos os estados da federação e o escoamento ele é feito pela rodovia, até porque nós não temos ferrovias que possam atender o estado brasileiro, né? Os outros estados brasileiros. Então, essa questão das obras federais, existe uma ausência, um cuidado muito grande do governo federal com Santa Catarina, em especial a nossa região. Quando se fala aqui sobre as questões do transporte aquaviário pelo Itajaí-Açu, então, o senhor apoia essa situação? Eu acho que é bem-vindo essa questão do transporte de uma maneira geral. Existem estudos já nesse sentido, foi defendido inclusive por um candidato na última eleição. E nós precisamos buscar outras alternativas, né? Não só do modal aquaviário
o modal ferroviário também, existe a questão da ferrovia do frango, a ferrovia litorânea. Já existe esse debate também, foi feito esse debate há algumas semanas atrás, e nós precisamos aprofundar muito isso, né? Até porque nós dependemos, não é só Itajaí que depende do porto, né? As cidades próximas, o estado de Santa Catarina, outros estados da federação são altamente dependentes do escoamento de cargas que acontece por aqui. Falando em outros modais e tal, a questão da ferrovia vem se falando há muitos anos e tal, e as coisas não acontecem. Inclusive, tivemos aqui audiência pública, acredito que no ano passado, sobre essa situação, e de lá para cá não se falou mais. Agora está se retomando esse assunto sobre a construção de ferrovias. Seria extremamente interessante, como o senhor disse, não somente para Itajaí, porque nós temos o porto, obviamente seria o final ou o início da situação aqui pelo nosso porto, mas a todo o estado de Santa Catarina, pelo escoamento de toda a produção e pelas importações, exportações, enfim. Um outro assunto que diz respeito ao senhor, como parlamentar, é uma matéria que o senhor tem tramitando aqui na nossa Câmara de Vereadores, diz respeito a um projeto com relação a uniformes. O senhor pode detalhar essa situação? Olha, o uniforme escolar, desde o governo Arnaldo Schmidt, lá na década de 80, que as crianças de Itajaí, os estudantes da rede pública municipal, eles recebem o uniforme. O uniforme, ele tem algumas importâncias. Primeiro, para uma questão de segurança para os nossos alunos, né? É muito importante a criança identificada com o uniforme, isso propicia segurança. E depois, muitas famílias dependem do uniforme como uma única vestimenta, né? E é uma questão de organização também. Então, é algo histórico que acontecia em Itajaí lá desde a década de 80. Primeiro ano do governo Volney, não foi entregue o uniforme escolar e a justificativa é que não tinha dinheiro, que nós sabemos que não é verdade, porque Itajaí continua arrecadando muito bem. Nesse segundo ano de mandato, existiu o compromisso de entregar, e até agora, por uma questão de organização, aliás, de desorganização, o uniforme foi entregue apenas em algumas escolas. Então, são vários bairros que ainda não foram atendidos por uma questão de desorganização da Prefeitura de Itajaí. Qualquer município que tem um mínimo de organização, ele realiza os editais de licitação para a compra do uniforme escolar no início do segundo semestre. Até porque existem os questionamentos de edital, a aprovação das amostras, né? Itajaí, o edital aconteceu em dezembro do ano passado. Então demorou muito para acontecer. Aí depois houve os questionamentos, amostras não aprovadas, e por isso que ocasionou o atraso no fornecimento dos uniformes, que até hoje muitas escolas não forneceram. Então, nós temos um projeto de lei obrigando qualquer prefeito, independente de partido, de ideologia, que forneça o uniforme no início do ano letivo. Está em tramitação, não foi ainda a votação. Está na Comissão de Constituição e Justiça. Isso. Uma outra situação, nós nos referimos à questão do Semasa aqui, vereador. Informações e, inclusive, aventou-se a possibilidade de que pudesse o Semasa, vindouramente, privatizar o sistema de saneamento do município. Qual é a sua opinião a respeito? O Semasa é uma autarquia, uma empresa pública que dá resultado, que dá lucro. E como é que nós vamos justificar para as pessoas, para a população, uma possível privatização do Semasa quando se tem em caixa 24 milhões de reais e tu não utiliza para resolver os problemas que lá estão? Então fica difícil você justificar para a população, vamos privatizar porque nós precisamos trazer mais recursos. Mas e os 24 milhões que tinham lá e você não investiu em tratamento, em saneamento básico? Então fica muito complicado acreditar em mais esse projeto do governo Volney. Isso vindouramente poderia se agregar a uma privatização do serviço como um todo? Eu entendo, e acompanhando as reportagens dos jornais locais, houve um questionamento, inclusive, com o superintendente anterior aqui. A ideia deles é, sim, claro, a partir do momento que você contrata um estudo para saber a possibilidade de privatização, porque você tem um interesse em privatizar. Então, isso nos preocupa bastante, mas nós temos que acompanhar e vamos acompanhar através de números, através de pesquisas sobre essa situação que é preocupante, sim, até porque, como nós falamos anteriormente, tinha 24 milhões de lá no caixa do Semasa e não utilizaram. Quer dizer, destinaram para outras secretarias. Então, se tem dinheiro, se está dando resultado e você não está utilizando, teoricamente não tem a necessidade da privatização. Vereador, eu sei que o senhor
frequentou curso superior diferente, parece-me que não foi direito, né? Mas, como parlamentar desta casa e da política, né, atuante que é, há dias tivemos aí umas situações um tanto quanto, chegou até às raias do engraçado, né? A questão do TRF4 e tal, deixa preso o ex-presidente Lula, solta o ex-presidente Lula, e era um ministro sobrepondo ao outro, enfim. O que o senhor pensa sobre essa situação? O povo brasileiro está cada vez mais desacreditado. Antes eles estavam desacreditados somente na classe política. Hoje já estão desacreditados na classe política e grande parte do judiciário também. E o grande problema disso tudo é que, infelizmente, quem indica muitos desses representantes do judiciário é o próprio político. Aí o judiciário, ao invés de defender os interesses, defender uma legislação, acaba defendendo interesses de determinado partido político, né? Então é uma situação arbitrária e que causa toda essa revolta na população de uma maneira geral. Isso continua causando descrédito, o que não é bom. O Fernando está fazendo sinal aí que estamos encerrando, mas não sem antes. Ô Abelardo, dá um timezinho na suíte de produção só para perguntar ao senhor o seguinte. Nós já falamos aqui, inclusive, que também, possivelmente, o senhor, e essas informações são extraoficiais, o senhor poderia ser um nome como pré-candidato a uma cadeira na Assembleia Legislativa. O senhor disse não é a hora ainda e tal, a ideia continua a mesma, o partido já tem pré-candidato, enfim. Olha, Carlos Antônio, surgiu o convite para que eu pudesse disputar, sim, uma cadeira na Câmara Federal, mas eu acredito que eu preciso cumprir bem, trabalhar bem esse primeiro mandato para depois pleitear outros objetivos dentro da política. Meu primeiro objetivo era me eleger vereador, o segundo objetivo é fazer um bom mandato, apresentar bons projetos, fiscalizar o Poder Executivo, que é a atribuição do vereador. Aí depois sim, cumprindo essa função de parlamentar, buscar outros voos na política. Eu sempre digo que, de uma maneira geral, o ser humano quer sempre mais, né? Antes eu era professor universitário, eu queria sempre ser um professor melhor, queria sempre ganhar mais, pegar mais disciplinas, buscar mais reconhecimento, e na política não é diferente, né? Eu entrei de corpo e alma nessa profissão, tenho minhas outras atribuições também, como trabalhador portuário, professor universitário, empresário, mas hoje tenho sim aspirações dentro da política e vou buscar isso, mas o meu primeiro objetivo é exercer esses 4 anos como parlamentar de maneira digna, buscando fazer um bom trabalho e o reconhecimento popular que eu acredito que tenho obtido sim. Com vistas à Assembleia Legislativa, hoje já se apresentaram praticamente 6, 8 candidatos aí das mais variadas siglas. Não é um tanto quanto temeroso isso, vereador? Para ficarmos, o senhor falou em representatividade aqui ainda há pouco. Eu acredito que quando vai se afunilando o período eleitoral, alguns vão desistindo, né? Se formos buscar, por exemplo, na última eleição para prefeito, tinham 7, 8 pré-candidatos pouco antes das eleições, claro, mas apenas 3 disputaram. Acredito que isso vai acontecer também. Acho que nós temos 3 nomes com condições eleitorais, com viabilidade eleitoral. Nosso partido terá candidatura a deputado estadual, que vai ser a ex-vereadora Ana Carolina. Pré-candidata a deputado estadual. Mas não tenha dúvida que nós precisamos, são muitos nomes, e isso vai atrapalhar o projeto, não o projeto de um ou outro candidato, mas o projeto da cidade. Então é preciso amadurecer politicamente, né? Gente que dá tapinha nas minhas costas dizendo que chegou a minha vez, tem muitos, né? Mas nós precisamos ter o discernimento se chegou realmente a sua hora e se tu tem viabilidade eleitoral para enfrentar esse pleito. É a situação do pensar por Itajaí de verdade. É isso mesmo. Tá certo. Muito obrigado ao senhor. Eu sei que estarão agora os nossos vereadores em recesso e antes era o mês inteiro, agora não é, serão somente 15 dias. Então nada mais é do que só não terão as sessões, porque o vereador continua trabalhando, inclusive com os gabinetes abertos, e ele vindo para cá atender a comunidade e fazer os seus projetos para chegar no dia 2 de agosto e retornar já com toda a produção de projetos, requerimentos, indicações, enfim. Mas digamos
que tenha o senhor e toda a sua equipe uns dias de descanso, bom para retornar com bastante vontade, muita força, para continuar esse trabalho que o senhor vem fazendo junto à sua equipe, pelo melhor, pela cidade de Itajaí. Muita saúde ao senhor e à sua equipe. Um bom retorno do recesso parlamentar também. Muito obrigado ao senhor, foi um prazer tê-lo aqui hoje. Boa noite, vereador. Boa noite, Carlos Antônio. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Obrigado a todos que nos acompanharam e continuo à disposição. Telefone 9911 4811. Ao senhor e à senhora que estiveram conosco até o presente momento, mais uma vez, muito obrigado pela companhia. É sempre motivo de muito prazer convivermos juntos através da TV Câmara e a sua sintonia conosco. Hoje, no Fala Vereador, a presença foi do vereador Robson Coelho, do PSDB. Façamos todos uma grande noite e até o próximo programa, amigos. Boa noite.